Olá, meus queridos amigos, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos embarcar em uma história cheia de ação, mistério e até uma pitada de tragédia. A narrativa de hoje é sobre um dos personagens mais fascinantes e enigmáticos da Bíblia, Sansão. Esperamos que esse vídeo edifique sua fé e aumente seu conhecimento da Palavra de Deus. Mas antes de começarmos, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história épica como esta. Dito isso, vamos à nossa história. Era uma época sombria em Israel. O povo havia se afastado de Deus, caindo repetidamente na idolatria e no pecado. Durante 40 longos anos, eles sofreram sob o jugo opressor dos filisteus, uma nação inimiga poderosa e implacável. O povo de Israel clamava por libertação, e é neste cenário que surge nossa história. A opressão dos filisteus não era apenas física. Eles esmagavam o espírito do povo, dominavam suas terras e faziam com que os israelitas se sentissem distantes de Deus. No entanto, o Senhor, sempre fiel, longe dos olhares dos homens, preparava um libertador, um homem escolhido por Deus. Em Zora, uma cidade humilde entre as colinas de Judá, vivia um casal chamado Manoá e sua esposa. Eles eram pessoas simples, mas suas vidas eram marcadas por uma profunda tristeza. Não tinham filhos. Na cultura da época, a infertilidade era vista quase como uma maldição. E a esposa de Manoá carregava o peso de muitos anos sem esperança. Mas assim como muitas histórias da Bíblia, é nas circunstâncias mais improváveis que Deus realiza seus milagres. Um dia, enquanto a esposa de Manoá estava em suas tarefas diárias, algo extraordinário aconteceu. Um anjo de luz, brilhante como o sol, apareceu diante dela. Sua presença era majestosa, com vestes resplandecentes como brasas de fogo. A mulher ficou aterrorizada, mas o anjo, com uma voz profunda e serena, a tranquilizou e trouxe uma mensagem que mudaria suas vidas para sempre. Você conceberá e dará à luz um filho. Ele será um nazireu, consagrado a Deus desde o ventre, e será o início da libertação de Israel das mãos dos filisteus. O cabelo dele jamais deverá ser cortado, pois essa será a marca de sua aliança com Deus. O coração da mulher se encheu de alegria e reverência. Ela correu até Manoá e contou o que havia acontecido. Manoá, surpreendido, não duvidou de sua esposa, mas orou para que o anjo voltasse e desse mais instruções. E para sua surpresa, o anjo retornou. Dessa vez, Manoá também ouviu as palavras sagradas e, tomado de temor, ofereceu um sacrifício ao Senhor. E enquanto as chamas subiam ao céu, o anjo desapareceu em meio ao fogo. Nesse momento, Manoá compreendeu. Eles haviam visto o próprio mensageiro de Deus. Como prometido, nasceu o menino, e eles o chamaram de Sansão. Desde o início, ele era diferente. À medida que crescia, sua força se tornava algo quase sobrenatural. As pessoas em sua volta comentavam sobre ele, maravilhadas com o que viam. Mas o que muitos não sabiam era que essa força não vinha apenas de seus músculos. Era o Espírito de Deus que o impulsionava. No entanto, como todo herói, Sansão não era perfeito. Ele era impulsivo, muitas vezes levado por suas emoções e desejos. Embora fosse consagrado a Deus, ele era vulnerável às suas paixões humanas, e essas fraquezas seriam o fio condutor de sua história. Certa vez, enquanto caminhava pela cidade de Tímina, Sansão avistou uma jovem filisteia, e instantaneamente seu coração foi dominado pelo desejo. Ele voltou para casa e, apesar dos conselhos de seus pais, insistiu que queria se casar com a mulher. O que Sansão não sabia é que Deus estava trabalhando em seus desejos para realizar seus planos. No caminho para visitar a mulher, algo terrível aconteceu. Das sombras, um rugido ecoou nas colinas. Um leão, feroz e faminto, saltou na direção de Sansão. Mas o jovem, sem medo, sentiu o Espírito de Deus tomar conta de seu corpo. Com uma força indescritível, ele agarrou o leão pelas mandíbulas e o rasgou em duas partes, como se fosse um cordeiro. O silêncio voltou à estrada. Sansão tinha vencido, mas ele guardou essa vitória em segredo. Algum tempo depois, ao passar novamente pelo local onde havia matado o leão, ele encontrou algo curioso.
Abelhas haviam feito seu ninho na carcaça do animal, e o mel escorria dos ossos. Ele pegou um pouco e comeu. O doce mel, saído de algo tão feroz, parecia um presságio do futuro. Chegou o dia do casamento com a Filisteia. Sansão, com seu espírito desafiador, decidiu propor um enigma aos convidados, dizendo: do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Se eles conseguissem resolver o enigma, ele lhes daria um prêmio. Mas os convidados, sem conseguir decifrar o mistério, pressionaram a noiva de Sansão, ameaçando-a para que conseguisse a resposta. Com lágrimas e manipulação, ela conseguiu arrancar o segredo de Sansão. Os filisteus venceram a aposta, mas sua vitória foi amarga. Furioso pela traição, Sansão, mais uma vez tomado pelo Espírito de Deus, atacou 30 filisteus, tirando suas vestes para pagar a dívida da aposta. Ele voltou para casa, seu coração em chamas de raiva e solidão. A partir de então, ele se tornou um flagelo para os filisteus. Sua força parecia imparável, e sua fúria, como uma tempestade devastadora, queimou plantações, destruiu vinhas e causou pânico entre seus inimigos. Mas como todos sabemos, o ponto fraco de Sansão sempre foi seu coração. E foi através de outra mulher, Dalila, que os filisteus finalmente conseguiram derrotá-lo. Dalila, uma mulher encantadora e ardilosa, foi paga pelos líderes filisteus para descobrir o segredo da força de Sansão. Dia após dia, ela o seduziu, implorando para que ele revelasse sua fraqueza. Por fim, exausto de suas insistências, Sansão confessou: se cortarem meu cabelo, perderei toda a minha força. Enquanto ele dormia, Dalila cortou suas madeixas, e o Espírito do Senhor o deixou. Os filisteus o capturaram, cegaram-no e o jogaram na prisão. O herói estava derrotado. Mesmo na prisão, Sansão não foi esquecido por Deus. Seu cabelo começou a crescer, e com isso, sua força também. Durante uma celebração ao deus Dagon, os filisteus trouxeram Sansão para ser humilhado diante da multidão. Mas naquele momento de total fraqueza, Sansão orou a Deus: Senhor, lembra-te de mim mais uma vez. Dá-me forças para vingar a perda dos meus olhos. Com suas mãos tocando as colunas do templo, ele empurrou com toda a sua força. O templo desabou, matando milhares de filisteus, incluindo seus líderes. Sansão, em sua morte, trouxe mais destruição aos inimigos de Israel do que em toda a sua vida. A vida de Sansão nos mostra que, mesmo com grandes dons e habilidades, somos todos vulneráveis. Ele foi um homem escolhido por Deus, dotado de uma força sobre-humana, mas suas fraquezas emocionais o levaram a escolhas que, por vezes, o distanciaram de seu propósito. Porém, a lição mais importante é que, mesmo nos momentos de fraqueza e derrota, Deus não nos abandona. Como prova disso, vou citar um versículo bíblico para você. E que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça e alcançaram o cumprimento de promessas. Fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Esse texto está em Hebreus 11:32. Você notou algum nome familiar nesse versículo? Pois é, Sansão é citado como herói da fé. Apesar de seus erros e fraquezas, como seu envolvimento com Dalila e sua vida turbulenta, Sansão é lembrado por sua fé em momentos cruciais, como quando clamou a Deus em busca de força no final de sua vida, e a imensa misericórdia de Deus o alcança. Quando clamamos por Ele, com o coração realmente arrependido, recebemos uma nova chance de cumprir nosso destino. Se você gostou dessa história e quer continuar acompanhando essas narrativas épicas, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até o próximo vídeo, meus amigos. Que Deus abençoe vocês.